Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais uma explicação, sobre o cálculo do fuso horário, como a gente calcula a diferença horária entre as diferentes regiões do planeta. É mais uma revisão ou um reforço ou uma recuperação mais detalhada do vídeo anterior sobre fuso horário, certo? Então, primeiro nós vamos pensar ou vamos refletir o que é fuso horário. Fuso horário são 24 faixas de terra, certo? 24 grandes faixas dentro do planeta Terra que marcam ou delimitam o horário solar. Hora solar. Por quê? É o horário do Sol. Então, a luminosidade que atinge a Terra em determinado período. Por que 24 faixas? Porque um dia, o movimento de rotação da Terra, 24 horas, então 24 fusos horários. Beleza. A quantos graus na Terra, a quantos graus de longitude terrestre muda uma hora? O que é a conta? São 360 graus da esfera terrestre dividido por 24 horas, certo? Essa conta aqui, 360 dividido por 24, 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus de longitude, certo? Muda uma hora mínima. Beleza? Isso a gente viu, isso a gente explicou no vídeo anterior. Então, o que eu preciso fazer para calcular as diferenças horárias, a partir da longitude? Eu preciso ter os dados de longitude, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá que no meridiano de Greenwich, 0 graus, são 12 horas. Eu quero saber que horas são em 15 graus leste. O que eu preciso fazer e como que é essa conta? Eu preciso primeiro descobrir a diferença de longitude entre os pontos. Então, de 0 para 15, a diferença ou a variação entre um e outro é 15 graus. São 15 graus, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu sei que a cada 15 graus varia uma hora. Então, eu sei que do 0 para o 15 é uma hora de diferença, certo? Terceiro e último passo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se são horas a mais ou se são horas a menos. Como a gente falou no vídeo anterior, todas as localidades a leste são adiantadas, porque o movimento de rotação de oeste para leste faz com que o Sol surja ou apareça no leste. Então, tudo que é leste é mais adiantado, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu descobri que é uma hora de diferença aqui, certo? Porque do 0 para o 15 são 15 graus de diferença e a cada 15 graus varia uma hora. Então, se no 0 é meio-dia, no 15 vai ser uma hora de diferença. Sendo uma hora de diferença, ou 13 ou 11. Como é 15 leste, são 12 horas do oeste, mais uma hora de diferença. Então, enquanto no meridiano de Greenwich é meio-dia, em 15 graus leste vai ser 12 horas mais uma hora, ou seja, em 15 graus leste, 13 horas. Certo? Então, de novo, o passo a passo. Primeiro, descobrir a diferença entre um e outro. Certo? Depois, ver quanto nessa diferença são em horas. Depois, descobrir se essas horas são a mais ou a menos. E aí sim, somar essa diferença horária no horário que o exercício mediu. Então, vamos lá, outro exemplo. Em 75 graus leste,
são 18 horas. Certo? Estou na frente aqui. Em 75 graus leste, 18 horas. Que horas são em 105 graus leste? Certo? Beleza. Então, primeiro passo, eu preciso descobrir essa diferença aqui, de 75 para 105. Então, 105 menos 75 são 30 graus. Certo? Esses 30 graus me representa a diferença de longitude entre um ponto e outro. Perfeito? Beleza. Se são 30 graus de diferença de longitude, eu preciso descobrir essa diferença em horas. Se eu sei que as horas mudam a cada 15 graus, divido por 15 graus. Certo? 30 dividido por 15, 2. Certo? Então, o que eu sei até agora? A resposta do meu exercício não é 2. Por quê? 2 horas aqui é a diferença entre 75 e 105. Entre uma cidade e outra, entre um país e outro, entre uma localidade e outra, eu tenho 2 horas de diferença. Certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas 2 horas e colocar ela aqui, somar ou diminuir dos 18, para aí sim ter a resposta do meu exercício. O que eu preciso observar? Quem é mais a leste aqui? O 75 graus leste está em um determinado ponto a leste de Greenwich. O 105 não está mais a leste? Se ele está mais a leste, as horas aqui são adiantadas. Então, o que eu preciso fazer? Somar o resultado da minha continha aqui. Então, se são 2 horas de diferença, em 105 leste são 2 horas a mais. Então, vamos lá. 18 horas mais 2 horas, enquanto em 75 leste são 18 horas, em 105 leste já serão 20 horas ou 8 horas da noite. Certo? Beleza. Observem que nós estamos trabalhando com o mesmo hemisfério. Certo? Vamos lá em outro exemplo do mesmo hemisfério. Então lá, em 30 graus oeste são 22 horas, certo? Eu quero saber que horas são em 90 graus oeste. O que eu faço? Primeira coisa, descobrir a diferença entre os dois aqui. De 30 para 90, a diferença entre eles, 90 menos 30, 60. Então, entre a cidade A e a cidade B, o país A e o país B, eu tenho uma diferença de 60 graus de longitude, certo? Mas eu não quero saber a diferença de longitude, eu quero saber a diferença de horas, enquanto em uma cidade são 22 horas, que horas são na cidade B. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa diferença de longitude, correto? E dividir por 15. Por que por 15? Porque a cada 15 graus vale 1 hora, certo? Essa continha aqui, 60 dividido por 15, me resulta em 4 horas. Certo? Beleza. Essas 4 horas são 4 horas a mais ou a menos? Esse 4 aqui é a resposta do exercício? Não, não é a resposta do exercício. Isso aqui me mostra a diferença entre um e outro. Certo? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer para saber se eu vou somar ou se eu vou diminuir as horas? Quem é mais oeste? Se para leste eu somo as horas, para oeste eu diminuo, certo? Então, quem que é mais oeste? É o 30 ou o 90? Pense no oeste e no leste como dinheiro, certo? Que você precisa de dinheiro.
que é mais real? R$ 30 ou R$ 90? Então, quem que é mais oeste? 90 oeste. Então, significa que aqui eu tenho que diminuir a minha hora, certo? Então, se aqui 22, aqui são menos 4 horas, certo? 22 menos 4, 18 horas, aí sim é a resposta do meu exercício. Então, enquanto em 30 oeste são 22, em 90 oeste são 18, certo? Beleza? Tomem cuidado quando for ao contrário, certo? Por quê? Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia colocar que em 90 são 18 e perguntar que horas são aqui. O caminho é o mesmo. Nós acabamos de descobrir que aqui é 18, aqui é 22. Por quê? Se aqui é mais oeste, aqui é menos hora. Então, para descobrir aqui, são mais horas, certo? Mas o que acontece? Quando se trata do mesmo hemisfério, a continha para descobrir a diferença, né, de longitude entre um ponto e outro é sempre de menos. Então, toda vez que eu tenho oeste-oeste, certo? A primeira conta eu faço menos. Grau oeste com grau oeste menos. Toda vez que eu tenho grau leste com grau leste, a conta para descobrir a diferença de longitude é menos. Só que, quando eu tenho hemisférios diferentes, eu preciso fazer uma conta de mais para descobrir a diferença de longitude. Por quê? Vamos lá. 30 graus oeste, certo? São 8 horas. Beleza? Que horas são em 90 graus leste? É isso que eu quero saber. O que eu preciso fazer? Primeiro passo, descobrir a diferença entre um e outro. Mas vamos lá. Isso aqui é um sistema matemático, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho 30 graus a oeste de Greenwich, certo? 30. Eu quero saber que horas são aqui, ó, em 90 a leste. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar do 30 até o 0 graus, que é Greenwich, certo? Depois, chegar no 90. Depois eu tenho que andar mais 90 graus, certo? Então, quando são hemisférios diferentes, eu preciso, para descobrir a distância entre eles, somar isso aqui. Quando os hemisférios são iguais, eu diminuo. Quando os hemisférios são diferentes, eu somo, certo? Então, vamos lá. 30 graus mais 90 graus são 120 graus. Essa aqui, ó, é a distância entre os dois pontos, certo? Segundo passo, o que eu preciso fazer para descobrir a diferença horária? Eu preciso descobrir quantas horas tem 120. Eu sei que cada hora muda a 15 graus, certo? Então, 120 dividido por 15 me dá 8. É a resposta do exercício esse 8? Não, não é a resposta do exercício. Isso aqui é a diferença horária entre uma cidade e outra, certo? Beleza. Então, o que eu preciso fazer? Somar ou diminuir esses 8 da hora original aqui, certo? Vamos lá. Se a leste é sempre adiantado, então serão 8 horas a mais, porque o 90 é leste. Então, o que eu faço? 8 horas mais 8 horas, 8 e 8, em 90 leste são 16 horas. Enquanto em 30 são 8, em 90 são 16, certo? Que é o conhecimento básico que a gente tem, por exemplo. Que horas são agora no Japão? É só somar 12 horas. Se aqui são 8 horas da manhã, lá são 8 horas da noite. Porque são 12 horas de diferença, certo? Beleza. Outra dica para os exercícios que vocês
não podem esquecer. Muitos exercícios aparecem falando assim: ah, o cara saiu da cidade A tantos graus e foi para a cidade B a tantos graus. A viagem durou tantas horas, certo? Então você vai fazer o exercício normalzinho aqui. Descobre a diferença entre a cidade A e a cidade B e soma o tempo de viagem, certo? Não esqueçam disso. E aí o que acontece? Essa é a hora solar ou a hora legal, variando de hora em hora, certo? É possível calcular também o horário solar exato. Como assim? Se 15 graus varia uma hora, meia hora muda em quantos graus? Se 15 é 7 graus e 30 minutos. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar. Certo? Então, lá, 15 graus são 60 minutos. Certo? Então, 1 grau são quantos minutos? Como que eu descubro isso? 60 minutos dividido por 15. Então, cada grau terrestre, 1 grau, representa 4 minutos. Claro, isso aqui não é adotado pelos países, certo? Por exemplo, nós temos um fuso horário, no Brasil nós temos 4 fusos horários, que representam aí, uma diferença de longitude de 60 graus, mais ou menos, certo? De longitude, perdão. Então, o que acontece? Em 60 graus eu tenho uma variação, de 60 vezes 4, 6, 4, 24, 240 minutos. Mas eu não vou contar isso para cada região ou para cada grau, porque senão esse padrão horário não teria sentido, certo? Mas é importante saber isso porque alguns exercícios e alguns vestibulares vira e mexe cobram isso. Então, em 1 grau quantos minutos varia? O que eu vou fazer? 15 graus igual a 60 minutos, 1 grau não sei o que, certo? E aí meio grau, Meio grau são 30 minutos de grau, Meio grau seriam 2 minutos. E quanto muda 1 minuto? Se em 30 minutos de grau mudam 2 minutos de relógio, em 15 minutos de grau eu mudo 1 minuto de relógio, certo? Isso aqui é algo bem... Não apareceu o final aqui. Isso aqui é algo bem específico, e raro de ser cobrado, mas às vezes aparece, certo? Como eu falei no vídeo anterior, isso aqui, gente, é cálculo e treino, é erro e acerto, certo? Então, vamos exercitar, façam as contas você mesmo, inventem números, inventem coisas e vão tentar fazer, certo? Beleza, pessoal? Obrigado, até mais, tchau!